É necessário estar sempre bêbado. Tudo se reduz a isso, eis o único problema. Para não sentirdes o fardo terrível do tempo que vos abate e vos faz pender para a terra, é preciso que vos embriagueis sem cessar. Mas de quê? De vinho, de poesia ou de virtude, como achardes melhor, contanto que vos embriagueis. Para arrebatar uma plateia, é preciso que ela veja vida e não algo morno. Laurence Olivier. Olá, boa tarde. Está no ar mais um Espaço Cult. Em 2017, eles completaram 35 anos. Foi com muito esforço e estudo que veio o aprimoramento e hoje se tornaram um dos grupos de teatro mais reconhecidos do mundo. Salve o Grupo Galpão! E meu convidado de hoje é Eduardo Moreira, ator e fundador desse tão aclamado Grupo Galpão. Seja bem-vindo, Obrigado, Eduardo. querido. Obrigado. Muito prazer em ter você conosco aqui. Prazer é todo meu. E, por exemplo, o nome Galpão é em homenagem ao El Galpão do Uruguai? É um pouquinho assim, não é exatamente totalmente, mas é um pouco porque o El Galpão é um grupo dos mais antigos da América Latina. Ele teve exilado, ele saiu do Uruguai na época da ditadura, né? E foi trabalhar no México, né? Então, era um grupo muito reconhecido, né? Um grupo muito querido. A gente já esteve algumas vezes em Montevidéu e conhece, né, o pessoal do El Galpão. E, de certa maneira, foi sim uma homenagem, mas também tinha um pouco essa coisa de galpão como um lugar fora do convencional, fora da casa de espetáculo, um teatro que fosse para outros lugares, que não fosse só o teatro, né? Então, a ideia de galpão era um lugar alternativo também. E de uma coletivização também, né? Também. Como que se dá essa coletivização do teatro? Eu acho que o teatro ele é sempre, essencialmente, uma arte muito coletiva, né? Quer dizer, quando um ator está em cena, a cena daqueles atores é fruto de todo um trabalho coletivo do diretor, né, do encenador, do cenógrafo, do figurinista, do técnico, dos funcionários que estão por trás da limpeza, enfim. O teatro é tem uma organização coletiva muito forte, muito intensa, né? Acho que mais do que nas outras artes. E eu acho que o Galpão sempre se propôs a ser um teatro de grupo nesse sentido, né? De que o coletivo ele sobressai mais do que as individualidades, né? Sim. Quer dizer, existe um trabalho coletivo que é mais importante do que as individualidades. Acho que essa é uma filosofia de trabalho também que sempre teve muito presente na história do Galpão, né? Falando do início do Galpão, né? Vocês começaram na ditadura, um período de muita repressão. Quais cuidados vocês tiveram para que não houvesse nada contra vocês? Como que vocês surgiram? De onde surgiu a ideia? A gente surgiu a partir de um encontro com dois diretores de uma companhia alemã, que é o Teatro Livre de Munique. Eles vieram para o Brasil e deram uma oficina, quer dizer, depois voltaram 2 meses depois, deram uma outra oficina de teatro de rua, e aí nós montamos com eles um espetáculo, que foi a Alma Boa de Saint-Ouen do Brest. Esse espetáculo ele teve uma curta duração, foi lá no Teatro Francisco Nunes, aqui em Belo Horizonte. O espetáculo acabou, e 5 atores que tinham participado desse processo, né, que fui eu, a Teuda Bara, a Wanda Fernandes, o Antônio Edson e o Fernando Linares, decidimos dar continuidade a esse trabalho. Aí montamos o Galpão. E era difícil, né? Você imagina, nessa época a gente começou a fazer espetáculos de rua e juntava 500, 700 pessoas nas praças. Isso tudo era um pouco incômodo, né? As pessoas os militares nunca permitiram muito esse tipo de coisa. Não que a gente fosse uma grande ameaça, era um grupo de teatro só. Mas a gente chegou até a ser detido algumas vezes, né? Era uma coisa assim, reunir as pessoas numa ditadura
é sempre uma coisa perigosa, principalmente para os ditadores, né? Sim, até porque o teatro, ele estimula essa construção social, essa crítica, né? E eu vi uma entrevista de vocês, muito engraçada, que vocês contaram e gargalhavam tanto, que vocês falavam assim, os militares, eles assistiam, mas riam e depois falavam, me desculpe, mas agora eu tenho que te prender, né? Isso foi lá no Parque Municipal. Porque tinha uma lei que proibia, né, apresentações de espetáculos no Parque Municipal e aí a gente decidiu fazer o espetáculo, porque já estava o público todo reunido, esperando para assistir, e aí veio uma ordem de que não poderia ser feito o espetáculo, e a gente fez o espetáculo. E eles assistiram o espetáculo e depois nós fomos detidos, né? Mas enfim, é engraçado. E assim, o interessante é que o Galpão ele vem se consolidando cada dia mais e a gente vê o teatro pegando uma força novamente, né? O que você tem a dizer sobre essa força que o teatro, que os coletivos, não só do teatro, mas musicais, eles ajudam e contribuem aí para o crescimento desses movimentos culturais? Eu acho que o teatro é um lugar muito de encontro muito intenso, né? Essa coisa do ator com o público, né? É um encontro ali do presente, do aqui, do agora, né? Isso é muito intenso, né? Não é à toa que eu acho que o teatro ele traz muita discussão, né? Claro, traz o entretenimento, a diversão, mas ele traz muita reflexão e discussão também. Acho que desde da fundação do teatro, com a ideia grega do teatro, muito essa ideia da polis, né? Dessa ágora, onde são discutidas as questões da polis, né? Da sociedade. Isso tá muito presente no teatro, né? Não é à toa assim, que o teatro, ele a classe teatral, num certo sentido, é uma vanguarda artística, né? Ela está sempre colocando discussões que são muito complexas e que estão um pouco à frente, assim, estão trazendo discussões de coisas que são complexas, são difíceis, né? São árduas de serem discutidas, mas que estão sempre muito presentes no teatro, né? A gente tem um trechinho para mostrar para o pessoal de casa sobre uma apresentação do Galpão. Vamos conferir? Grande Inês Peixoto, né? Uma das integrantes. Você pode comentar um pouquinho sobre a peça? Esse é Os Gigantes da Montanha, né? O último texto escrito pelo Pirandello, né? Em 34, que é o ano que ele morre, ele não consegue terminar a peça, né? E é uma peça incrível, Os Gigantes da Montanha, que é uma peça que relata o encontro de uma trupe decadente de teatro, né? Que chega numa vila governada por um mago, Cotrone, né? Uma fábula fantástica, né? O Pirandello está muito influenciado pelo surrealismo nesse período e é um lugar onde o limite entre a imaginação e a realidade já não existe mais, né? Então, quer dizer, a partir dessa fábula, acho que o Pirandello está discutindo muito qual é o lugar possível do teatro, né? Sim. O teatro também é uma arte sempre em crise nesse sentido, por ser tão intensa e por trazer discussões tão fortes, é uma arte sempre em crise, né? A crise é inerente ao teatro. E essa peça é uma peça em que o Pirandello está se perguntando qual é o lugar possível do teatro, né? É uma peça muito bonita, Os Gigantes da Montanha, um dos grandes clássicos da dramaturgia universal.
que máximo. E sobre as peças? Falando um pouquinho já sobre as peças, né? Como que vocês fazem para escolher? Vocês criam? Como que se dá esse processo de construção das peças ao longo da história de vocês? Como que se deu isso? Varia muito. Às vezes, por exemplo, a gente faz um texto já pronto, né? Como, por exemplo, o próprio Gigantes da Montanha, do Pirandello, ou um Inspetor-Geral, do Gogol, ou Doente Imaginário, do Molière, o Romeu e Julieta, do Shakespeare. Agora, tem espetáculos que a gente cria os textos, né? Por exemplo, o Nós, o mesmo De Tempo Somos, são espetáculos que têm um texto criado pelo grupo, né? Uma dramaturgia própria, né? E aí você tem, desde, assim, por exemplo, a adaptação de um romance, como foi o caso do Partido, que deu o espetáculo, né, que era uma adaptação de um romance do Ítalo Calvino, o Visconde Partido ao Meio. Então você tem desde adaptações de textos já prontos, transcrição de uma forma literária para uma forma dramática, criação de textos próprios, né? Então os caminhos são muitos, assim, variam muito. Como o Galpão também é um grupo de atores que trabalha muito com diretores convidados, acontece que a gente se adapta muito à maneira de trabalhar de cada diretor, que é sempre diferente, tem um olhar diferente sobre o teatro. Isso cria, na linguagem do próprio grupo, uma estrutura que é muito heterogênea, assim, muito versátil, né? Os espetáculos, mesmo que o público reconheça uma linguagem que é do Grupo Galpão, essa linguagem ela varia muito, vai do teatro de rua para o teatro de palco, vai de uma coisa mais erudita para uma coisa mais popular, vai para uma coisa universal, uma coisa mais brasileira, né? São vários componentes que atuam aí, que dão essa diversidade de linguagem que eu acho que é a do Galpão. Ah, bacana. Agora a gente vai ver mais um VT do Grupo Galpão, vamos conferir, é da peça Tio Vânia. Testa franzida e pensamento intenso, escrevo e reescrevo este poema imenso. Mas escrever é estar só comigo. Não espero louvor pelas coisas que digo. Não espero louvor. É bonito, né? Eu tenho pena do papel em que ele escreve. Faria melhor se escrevesse uma autobiografia, que assunto magnífico. Um professor aposentado, atacado de gota, rangendo de reumatismo, fígado inchado de ciúme e inveja. Vânia. Pois esse bacalhau erudito reside na fazenda de sua primeira mulher, reside aí, diga-se a verdade, muito a contragosto, e vive reclamando do seu infortúnio, embora na realidade tenha uma sorte rara. Tira o pé da cadeira! Veja só se não é um protegido dos deuses. Filho de um simples sacristão, foi educado para padre, chegou à universidade, não se sabe como. Daí saltou para o professorado, virou sua excelência, depois genro de senador. E isso não é tudo. Durante 25 anos que esse homem vem escrevendo e conferenciando sobre arte, com um detalhe extremamente curioso. Ele não entende uma pincelada de arte. A peça Tio Vânia aí, né? Um dos grandes sucessos do Grupo Galpão também. Agora, a gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí, tá? Que a gente volta já já. O Espaço Cult está de volta. Hoje o bate-papo é com o integrante do Grupo Galpão, Eduardo Moreira. Ele é ator e fundador do grupo. Eduardo, como a gente estava conversando aí sobre o grupo, os 35 anos, né? Vocês já viajaram muito com o Galpão, né? Para fora do país. Como que vocês veem a valorização do teatro lá fora? É diferente? Porque lá tem muito teatro de rua, né? Tem muita arte na rua que o Brasil ainda precisa aprender muito, né? Claro, acho que assim, o teatro, acho que ele faz parte da vida de alguns países mais do que no Brasil, né? Se você pensar assim, por exemplo, a maneira como os ingleses prezam o teatro, os franceses, né? Os europeus de uma maneira geral. Bom, são anos e anos de cultura, de construção, né? De um projeto de país, né? Eu espero que a gente chegue lá, né? Mas, claro, existem países em que eu acho que a cultura é mais valorizada, assim, como um bem comum, né? Não simplesmente uma coisa comercial a ser vendida, a ser mercantilizada, né?
Então, a cultura, de certa maneira, ela é um bem comum e ela é valorizada e protegida pelo Estado também, com uma política clara disso, né? Isso mais do que no Brasil. É muito bom viajar, né? Acho que assim, ver outras culturas, outros países, outras maneiras de interpretar o mundo, né? Que cada língua e cada país tem, né? E eu acho que o teatro também tem isso, assim. O teatro ele está muito calcado no verbal, na palavra, mas ele passa por muitos outros sentidos, né? Então, muitas vezes a gente vai para um outro país, a gente faz um espetáculo faz uma tradução do texto, né? Sim. Já fizemos isso algumas vezes, na Venezuela, no Chile, e outras vezes não. Outras vezes a gente simplesmente faz um roteiro, né? O próprio Globe Theatre, quando a gente fez o Romeu e Julieta, a gente fazia em português, né? É claro que eles têm um aspecto também que os ingleses conhecem de tal maneira a obra do Shakespeare e o Romeu e Julieta, que eles acabavam acompanhando muito bem a história, né? Outras vezes, por exemplo, quando a gente foi fazer a Rua da Amargura no Canadá, a gente usou legenda, né? Legenda escrita, assim, projetada no cenário, né? É uma maneira, quer dizer, claro que quanto mais a gente conseguir efetivar essa comunicação da peça com o público, melhor, né? Mas eu acho que é bonito ver isso também, como o teatro passa por diferentes canais, assim, um entendimento daquela peça que está sendo feita e dita, né? E a receptividade deles? Muito boa, acho que muito boa, muito interessada, né? Muito curiosa, assim, sobre essa questão. Só para dar um exemplo, que eu acho que nós já tivemos 2 vezes lá no Globe, né? O Teatro do Shakespeare, primeiro em 2000, quando a gente foi convidado para fazer uma temporada, em 2014, quando a gente foi para as Olimpíadas de Londres. Acho que os ingleses tinham uma percepção muito interessante da peça, né? Dizendo assim, que é uma peça, uma maneira de fazer Shakespeare que, de certa maneira, redescobria um pouco a veia popular do teatro do Shakespeare, né? A veia do teatro de rua, né? Então era muito interessante ouvir isso dos ingleses, né? Falando de uma coisa que é muito cara para eles, que é a obra do Shakespeare. Exatamente. Como que vocês decidiram tocar e cantar ao mesmo tempo? Porque vocês aprenderam a tocar os instrumentos, né? Aulas de canto. Quando vocês falaram assim, não, agora a gente vai tocar e cantar? Isso foi uma decisão, assim, um pouco, né? A gente começou a viajar para fora, que foi muito importante, ver alguns grupos, né? Principalmente da Itália, da América Latina, e que a gente via esses grupos usando a música ao vivo, tocada, cantada pelos próprios atores. E a gente percebia como aquilo criava um canal de comunicação muito efetivo, assim, muito instantâneo com a plateia, né? Proximidade, a proximidade, né? Porque a música é algo que ela é muito sensitiva, né? Ela vai direto ao coração, né? Então a gente se colocou essa tarefa, né? De aprender instrumentos e estudar música, estudar e trabalhar essa questão do canto, da voz, né? Isso foi um trabalho muito árduo, que a gente contou com uma orientação importantíssima, né? De pessoas como a Babaia, a Edla Lobão, o Hernani Maleta, o Fernando Musi, depois a Francesca Della Mônica, todos esses mestres, né? Que trabalharam muito, muito bem, assim, de uma maneira incrível nosso aparelho vocal e essa coisa dos instrumentos também, né? E foi uma coisa que realmente hoje é uma das identidades mais marcantes do Galpão, essa questão da música no teatro, né? Eu quero falar sobre essa questão da identidade. Antes, a gente vai conferir mais um vídeo do Galpão. Vamos lá? No sé
gente, que coisa mais linda, né? Os Gigantes da Montanha, né? A gente acabou de falar de música e já vem um vídeo com música, né? E vocês têm vários cursos, não tem? Tem a questão das apresentações e semi-espetáculos, cenas curtas. Como que é isso? Quem que pode participar? Como que dá esse trabalho? É o nosso espaço cultural lá, o Galpão Cine Horto, né? Que promove uma série de cursos, né? Cria espetáculos com atores e projetos como cenas curtas, né? Em que cenas de 15 minutos são apresentadas, né? E vem inscrições do Brasil inteiro, né? Então, acho que é um espaço assim, privilegiado para que o grupo, né, possa, além de passar essa sua maneira de fazer teatro, dialogar com artistas, né, com o público, com outros artistas, outros grupos de outras cidades, né? Acho que é um papel muito importante que é desenvolvido lá no Galpão Cine Horto. E aí qualquer pessoa pode ou são só grupos que vão aprender junto com vocês? Não, a princípio qualquer pessoa pode se inscrever nos cursos, né, de teatro que acontecem lá no Galpão Cine Horto, né? Tem teatros assim para adolescentes também, então acho que as pessoas sempre existem atividades lá que as pessoas podem participar e ter contato assim com o teatro e com a maneira de fazer teatro do Galpão. Ou seja, as portas do Galpão estão sempre abertas para todo mundo. Eu acho que isso é importante, né? Não só através do Cine Horto, mas também através, por exemplo, das várias turnês, viagens que a gente faz e que a gente sempre promove encontros, né, debates, oficinas, né, que é uma maneira também da gente estar em contato com o público e com artistas das diversas cidades por onde a gente passa, né? Voltando na questão da identidade do grupo, né? Como que se deu essa construção? Porque existem características muito peculiares do grupo, né? E que são mostrados nas peças. Como que vocês construíram isso? O que vocês buscam refletir na identidade de vocês? Acho que essa é uma identidade criada muito a partir desses encontros artísticos que a gente teve, né? É como se essa linguagem que ela foi sendo forjada, ela é resultado de todos esses encontros, de todas essas influências, né? Eu acho que é a partir daí que se faz essa identidade de um teatro do Galpão, né? Que eu acho que é uma identidade que ela está em transformação, né? O grupo tem uma história de 35 anos, mas eu acho que ele está olhando para frente, assim, para novos encontros, novos desafios, novas experiências que nos surpreendam, que possam nos colocar numa situação desconhecida, que eu acho que é importante isso para a arte, né? A arte, ela tem uma inquietação permanente, e isso é muito importante em qualquer processo artístico, né? Algo que de fato te desafie e te tire o chão. É como se você entrasse na sala vazia de ensaio e a partir dali estivesse aberto a acontecer alguma coisa que você não sabe exatamente o que é, né? Então é um pouco se despir também de todo o seu conhecimento, toda a sua história, toda a sua carga de experiências para iniciar uma nova coisa. Isso é muito difícil, mas eu acho que tem que ser sempre a nossa tarefa. Eu agradeço demais a sua presença. Queria bater papo até amanhã com você, Eduardo. Minha querida, foi um prazer. Parabéns pelos 35 anos, por esse trabalho maravilhoso que vocês têm feito. Que o Galpão aí renda muitos frutos, muita cultura, dissemine muito amor aí pelo teatro. Tomara. Tem algum contato que você queira passar pra gente? Acho que no site do Galpão, né? www.grupogalpão.com.br. Acho que as pessoas estarem sempre mandando, né, sugestões e comentários. A gente tem uma prática assim, muito intensa de estar sempre respondendo às pessoas, né? Acontecem muitos estudos, teses ou mesmo perguntas que as pessoas querem fazer. E nós mesmos do Galpão, os próprios atores do Galpão, respondem essas questões, né? Então as pessoas sintam-se à vontade aí para perguntar, para se colocar em contato com a gente, que a gente está sempre à disposição. Ótimo, obrigada, parabéns a você, pelos 35 anos. Obrigado. O Espaço Cult de hoje fica por aqui. Se você quiser rever essa ou as outras edições, é só acessar o nosso link no YouTube. Se quiser dar uma sugestão para a gente trazer aqui para o estúdio, é só enviar através das nossas redes sociais.
Eu gostaria de agradecer imensamente a todos que nos assistem e também à equipe da PUC TV. Existem pessoas maravilhosas por trás das câmeras e nos bastidores que trabalham bastante para manter o programa alegre e com muita qualidade. O Espaço Cult faz agora uma pausa de férias. Nas próximas semanas você vai acompanhar algumas das melhores edições desse semestre. Em agosto, o programa volta com muito mais novidades. Fica aqui o meu muito obrigada para todo mundo. Paz e luz, hoje e sempre. Dum